Oi, gente! Olha eu aqui de novo com vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Para esta semana eu tinha programado um outro vídeo, mas diante dos acontecimentos eu não poderia deixar de vir aqui e deixar registrado a minha indignação. Eu estou falando com vocês sobre o caso, primeiro, do João Pedro, aquele menino que foi abatido como um animal dentro da casa dele, quando a lei diz que a nossa casa é um sítio inviolável. Mas essa lei não serviu para o João Pedro, porque os policiais invadiram a casa dele e mataram essa jovem criança. Eu estou indignada por causa daquele cidadão americano, George Floyd, que foi morto brutalmente com o pé no pescoço por um policial. E quando eu ainda estava indignada por causa dessas duas situações, me acontece essa semana o caso do menino Miguel, que despencou do nono andar porque a mãe dele foi trabalhar, que aliás até hoje eu não entendo por que ela foi trabalhar se nós estamos vivendo um momento de confinamento, e ainda levou o menino. É claro, ela não tinha com quem deixar, a culpa não é dela. E aí ela foi levar o cachorro para fazer xixi e deixou a criança com a patroa. E esta não teve assim um mínimo de cuidado, sabe? De colocar ele no colo, espera que a mamãe já vem. Peraí que eu vou ligar pra mamãe pedindo pra ela se apressar. Calma, peraí que eu vou ligar. Sabe assim como a gente faz com a criança para acalmar uma criança? E esse menino morreu. É revoltante. Eu não encontro palavras. Eu não encontro. Por mais que eu procure, eu não encontro palavras para definir essa situação. E tudo isso me faz refletir. Eu sou obrigada a parar para refletir. Eu não gosto de fazer uma reflexão sobre como é ser negro no Brasil, como é ser negro no mundo, porque isso me dói. Gente, mas me dói tanto que vocês não têm ideia. Dói no fundo da minha alma, porque eu entendo, diante de tudo isso que acontece e muito mais coisas que a gente não está sabendo, eu entendo que diante da lei e diante de muitas pessoas, uns são melhores do que os outros por causa da pigmentação da pele. Essas pessoas insistem em tirar a nossa dignidade. E toda essa reflexão me lembra quando eu era menina. O meu pai, ele sempre me dizia que ninguém é melhor do que ninguém e que não era para me sentir menor por ser negra. E depois de tantos anos e de tantas vezes sofrer discriminação, eu continuo acreditando no meu pai, de que ninguém é melhor do que ninguém. Mesmo quando eu vejo essas situações, mesmo quando eu sinto na minha pele, como quando eu era solteira, estava noiva do Ricardo e nós fomos jantar com uma amiga num restaurante alemão, e na hora de nos acomodar na mesa, o garçom, ele me indicou uma mesa, uma cadeira de um lado da mesa que estava sozinha, aquela cadeira, e me indicou para sentar ali e indicou as outras duas cadeiras para o meu marido e para minha amiga, como se eles fossem o casal. E aí eu falei para ele, não, eu sou noiva dele, então eu vou sentar aqui nessa cadeira e minha amiga vai sentar na outra. Ele ficou muito sem graça, pediu desculpa. Ou quando eu fui visitar uma amiga francesa, Sophie, e aí ele me anunciou e depois ele me indicou a entrada de serviço. Aí eu falei pra ele, não, eu vou entrar pela porta principal, porque eu sou amiga dela, eu não sou funcionária. Aliás, eu não entendo por que tem porta principal, porta de serviço. São coisas que não cabem na minha cabeça, porque a entrada de serviço seria para se a pessoa vai fazer um serviço na casa e ela tem, né, geralmente essas pessoas têm assim sacola cheia de ferramentas, cano, máquina,
Então, para não sujar ou não atrapalhar as pessoas na entrada social, elas vão pela entrada de serviço. Mas é entrada de serviço e não entrada de serviçal. Então, isso não sabe, não cabe, não cabe na minha cabeça. Uma outra situação também, quando eu fui me casar, eu escolhi uma igreja num bairro de classe média alta aqui em São Paulo, e é uma igreja que eu via sempre, porque meu pai ele tinha uma banca de jornal naquele bairro. Então eu ia fazer entrega de jornal e revista para ele de bicicleta. E eu passava sempre em frente à igreja e eu olhava encantada para aquela igreja e pensava, ai, um dia eu queria me casar aqui. E quando eu fui marcar o casamento, eu me lembrei dessa igreja, eu fui lá, conversei com a pessoa responsável e depois eu tinha que ir de novo para me encontrar com a florista ali. E a pessoa que sempre me atendia não estava. E a minha amiga, que é descendente de alemã, ela foi comigo. E quando chegou lá, o rapaz, que nunca tinha me visto, se dirigiu a ela e falou: Oi, Sandra, você veio com a florista, né? Quer dizer, na mente dele, a florista era eu. E a florista nem tinha chegado. E aí minha amiga ficou assim: Não, eu não sou a Sandra é ela. É ela que vai se casar aqui. E aí eu falei: a Sandra sou eu. E ele ficou muito sem graça. Depois, pensando, eu fiquei assim, me perguntando por que ele não se dirigiu a mim? Por que ele não falou qual das duas é a Sandra? Ele poderia ter falado isso, porque na mente dele, ele deve ter pensado que como que uma negra ousaria se casar naquela igreja. Então, tudo isso assim é muito triste. É triste às vezes que eu entro numa loja com uma amiga e a vendedora, ela me exclui. Ela simplesmente vai para minha amiga e fala: é, o que você gostaria? Eu posso te ajudar? Como se eu fosse invisível, como se eu não estivesse ali. Então, tudo isso me entristece. Toda essa situação me deixa abatida. Quando os meus filhos saem, os meus dois meninos, eu fico com dois medos. O primeiro medo é deles serem parados pela polícia e por uma polícia corrupta, porque não são todas, né? Não vamos generalizar. Por uma polícia corrupta e violenta e que não gosta de negro e que vai fazer alguma coisa, alguma maldade com meus filhos. E eu tenho outro medo, é que eu tenho medo de ladrão. Eu não sei de quem eu tenho mais medo, porque no ladrão eu falo para eles: deixem levar. Deixa levar, que a gente recupera. Agora, para a polícia, o que eles vão dizer? Não é mesmo? E mesmo diante de tudo isso, eu vou continuar acreditando que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que o outro por causa da vida social, ou por causa da cor da pele, ou porque sabe, estudou aqui ou estudou ali. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós não somos iguais. A nossa história não é igual. O caminho que nós trilhamos não é igual. E nós temos que ver essa diferença, temos que conversar e discutir essa diferença. Só quando nós entendemos essa diferença é que nós vamos poder começar a discutir essa igualdade. Nós vamos poder começar a entender que nós somos iguais. É isso, gente. Sabe, o meu vídeo de hoje vai para todos os negros, para todas as negras que se sentem discriminados. Nós estamos juntos nessa. A gente vai vencer. A gente vai vencer.